Seja muito bem-vindo novamente ao meu canal. Estarei neste vídeo dando sequência ao tema Batalha Espiritual, parte 2, com o tema Ação do Pecado no Templo. Neste tema, estarei explicando no que consiste basicamente o pecado, as ações dele nas pessoas e a ação dele simbolizada no templo, para arremeter ao próximo vídeo, do próximo tema, que será a ação do pecado em nós. Precisamos entender esses contrapontos para entendermos como isso nos afeta na batalha espiritual, no mundo espiritual e em tudo que está ao nosso derredor. Venha comigo, vamos entender como o pecado nos prejudica. Dando sequência, então, ao nosso estudo sobre batalha espiritual, vamos falar do tema ação do pecado no templo. Entendendo a ação do pecado. Nós somos seres individuais, somos pessoas que têm pensamentos, sentimentos, temos todo, como eu costumo dizer para as pessoas quando nós reunimos, temos todo um universo de sentimentos, pensamentos, ações e rotinas dentro de nós. E também dentro de nós é onde acontece algo que nos prejudica tanto dentro como fora, que é a ação, a geração do pecado. Temos um texto que fala sobre isso em Marcos 7, 20 ao 23. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Podemos ver que nessa relação aí de males, todos eles são pecados muito cotidianos das nossas vidas, nos dias de hoje. Temos entre eles inveja, libertinagem, imoralidades sexuais, coisas que na atualidade vemos a todo momento, seja nas redes de televisão, seja na internet, seja muitas vezes ao vivo, em determinados locais, e tudo tem se banalizado, todo o pecado tem se banalizado, temos achado que tudo é normal, é uma evolução, é algo comum. Não é. Isso é a reflexão do homem sendo transformado pelo meio, sendo transformado por aquilo que vem de fora, gerando pensamentos, atitudes, gerando o pecado em si dentro dele. Eu quero falar aqui sobre um pecado, sobre uma forma, para ilustrar aí como que isso gere os efeitos. Eu vou falar sobre o pecado daquilo que falamos. Temos uma referência sobre isso, sobre esse assunto, lá em Tiago 3, 5 ao 6. E assim nos diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Quer dizer, um pequeno órgão, que nós temos, que é responsável por nos dar o dom de falar, que deveria ser usado como Deus nos condicionou aí para que pudéssemos adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo e também aos nossos irmãos abençoá-los, muitas vezes é usado para a geração de sentenças malignas, pecados que vêm a trazer sobre a vida da pessoa cargas muito grandes. Nós, como espelhos da essência de Deus, nós somos reflexos, a sua imagem e semelhança, recebemos também esse dom, porque pela palavra Deus gerou todas as coisas. A única obra que Deus colocou as mãos para fazer fomos nós, fomos feitos pelas suas mãos. O restante, tudo foi gerado pela palavra. E nós temos também esse dom,
né, de gerar pela palavra. Só que o que nós geramos não somos nós que fazemos só pela palavra, mas abrimos precedentes. Quando amaldiçoamos alguém, abrimos aí brechas espirituais para que o inimigo trabalhe através das nossas palavras. Mas é como que no exército, quando um superior manda e o soldado obedece. Ele faz, mas está sob o encargo da nossa palavra. E esse pecado se torna nosso. Então, devemos ter muito cuidado com aquilo que professamos com as nossas bocas, né? Usamos a nossa língua, que venhamos a bem dizer, que venhamos a gerar a bênção sobre a vida das pessoas, seja aqueles que estão próximos, nossos familiares, nossos filhos, que não venhamos a falar palavras de baixo calão ou a gerar sentenças, você nunca será nada, você não vale nada, você não presta. Isso são pequenas fagulhas que incendeiam o coração daquele que ouve. E a palavra professada, ela não pode ser recolhida, ela gerou uma sentença. Então, se vamos gerar, que geremos bênçãos, porque isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E para ilustrar assim mais a questão do pecado, não só como o falado, mas também de outra forma, né, o pecado executado por alguém, vamos trazer aí o pecado da cobiça, né, do rei Davi pela Batseba, mas que também é gerado antes dentro. O desejo foi gerado no coração de Davi porque viu, gostou do que viu, né, e cobiçou para si, mas algo que não era lícito, não era para ele, era uma mulher desposada já. Seu marido estava na guerra, Urias, e Davi cobiçou, gerou em si o desejo e não podendo resistir ao seu desejo, foi e caiu. E a consequência disso foi muito terrível. Nós temos aí o adultério, primeiramente. Na sequência, temos o assassinato, né? Mandar-se um soldado para a frente de guerra no ponto mais incendiado da batalha para que ele viesse a morrer sem sombra de dúvida. Isso é um assassinato por parte do rei Davi. E esse pecado e toda a consequência que temos aí, inclusive nessa próxima cena aí, o profeta vindo aí revelar o pecado de Davi para ele, está revelado lá em 2 Samuel 12, do 12 ao 14, na palavra de Deus, que nos diz assim: porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Aí nós vemos a consequência do pecado. E tem um outro ponto interessante a se observar. Ali diz: os inimigos do Senhor. Precisamos entender que, por mais terrível que seja uma nação, um exército, homens não são inimigos para Deus, porque nós não temos a capacidade de causar sequer um dano a Deus. Inimigos do Senhor aqui são seres espirituais, são os demônios, são os inimigos espirituais de Deus que poderiam com essa ação, né, um rei segundo o coração de Deus, aí que cometeu um pecado tão grande em duas partes, deu motivo para que os inimigos do Senhor espirituais blasfemassem de Deus, né? Falassem, olha, como quem, vamos parafrasear assim, como quem diz, olha aí o teu servo, segundo o teu coração, olha que pecado tão grande ele cometeu. Esse é o exemplo que você tem de servos. Então, esse é o tipo de ações, de atitudes que acontecem quando nós geramos o pecado dentro de nós e não o controlamos, não pedimos perdão, não voltamos atrás dele enquanto ele ainda está gerado dentro de nós e exteriorizamos esse pecado. Essas são as consequências. Porque Davi reconheceu, pediu perdão e Deus é pronto a nos perdoar. Ele não vai guardar assuntos, mágoas. Deus não tem esse sentimento. Mas ele perdoou o pecado de Davi, porém a consequência do erro de Davi não teve como ser mudada, que culminou na morte do seu filho, que foi gerado desse ato pecaminoso, acabou chegando a morrer
inclusive teve a situação que Davi ficou, né, em jejum enquanto ele estava doente, tudo, mas não teve como, ele morreu, porque é uma consequência da desobediência do servo de Deus, né, um pecado, e ele gerou a consequência no mundo visível, no mundo terrestre. Então, todo pecado, não devemos achar que pecado existe classificação de tamanho, seja pequeno pela língua falado, seja grande, seja o mais evidente, né, mais chamativo como o de adultério. Todo pecado é pecado e todo pecado tem consequências. Devemos entender isso para que a nossa vida flua. Esse tema vai ficar mais específico, mais visível no próximo assunto. A distorção. Agora vai ficar bem mais fácil de entender porque essa questão de que nós temos hoje em dia, eu cometi um pecado, mas foi um pecadinho, né? Foi só falei, só olhei, só cobicei, ou um pecadão, né? Um pecado maior, eu acabei caindo em adultério, eu acabei enganando alguém financeiramente, enfim. Vamos tentar deixar mais visível essa questão de tamanho de pecado. Você há de convir comigo que a imagem é bonitinho, né? Ele é um porquinho pequeno, daquelas raças que não crescem muito, ele é pequeno, bonitinho, fofinho. Alguns fazem até filme, né? Então ficam famosos aí, a raça dos porquinhos bonitinhos. Mas existem também esses porcos. São maiores, são mais corpulentos, e nesse caso ele está bem sujo. Mas pare e pense comigo, o que essas duas imagens têm em comum? A essência, as duas retratam um porco, um bonitinho e um extremamente feio. É dessa forma que você deve imaginar o seu pecado, ou o meu pecado. Tá? Pode parecer pequeno, pode parecer inofensivo, mas ele não deixa de ser pecado. E todo pecado é contra a nós mesmos. Alguns contra os nossos irmãos, né? Alguns contra Deus, contra os mandamentos do Senhor. Mas todo pecado, em essência, gera portas, brechas para que o inimigo trabalhe em nossas vidas, para que ele comece a fazer o seu plano, às vezes por coisas bem simples, como alguns costumam dizer, né, pedra de tropeço, pode ser, mas entenda que quando você avista uma pedra muito grande, você desvia dela. Porém, quando uma pedra é muito pequena, você pode não percebê-la, pisar, deslizar e cair. E é dessa forma que o inimigo mina as nossas reservas espirituais, as nossas atitudes de seguir o caminho do Senhor, se nós não vigiarmos. Através de um pecado que parece pequeno, ele entra em ação e leva à destruição da nossa intimidade com o Senhor e contamina tudo aquilo que fazemos. Então, vigie, pense sempre, mantenha seu coração guardado no Senhor. Peça para o Senhor guiar os seus pensamentos através do seu Espírito Santo, que ele venha guiar tudo aquilo que você sente, que se um sentimento for muito forte e contrário à palavra do Senhor, mas for muito forte, coloque, leve cativo os seus pensamentos e esses sentimentos ao Senhor, entregue nas mãos dele, peça que ele te ensine a resistir, a vencer essas barreiras, para que eles não venham a se tornarem pecados piores, por assim dizer, né? E contaminar a sua vida espiritual e atrapalhar a sua intimidade com o Senhor. Agora, já que falamos do pecado, né, que somos geradores de pecado e que, infelizmente, isso é algo muito mais comum nos dias de hoje do que parece, porque antigamente havia o pecado, havia as transgressões, mas o povo sabia que pecava. Hoje temos pessoas que estão tão alienadas que não sabem que pecam. E por não saberem que pecam, são aprisionadas, têm vidas assim completamente destruídas por não saberem que estão amarradas, que estão cativadas pelo pecado. Então, esses pecados, agora nós vamos trazer uma visão de como o pecado no Antigo Testamento
lá relatado no livro de Ezequiel 8, do 5 ao 10, como esse pecado profanava o templo do Senhor. Templo este que foi estabelecido aí, foi um desejo que surgiu no coração de Davi, né? Depois, claro, ele já teve as suas experiências com o Senhor, estava aprumado ao coração do Senhor, ele teve esse desejo de construir uma casa para que o Senhor habitasse no meio do seu povo, o povo de Israel, nação sacerdotal. E Deus simplesmente restringiu que, por ele ser um homem de guerra, de batalha, ele não poderia construir o templo, mas ele preparou as questões dos materiais, deixou tudo pronto, o local, e o seu filho, né, Salomão, teve essa oportunidade, essa graça de receber essa bênção do Senhor de poder construir um local onde Deus habitaria no meio do seu povo. E esse local era o templo do Senhor. Mas, com o passar do tempo, e devido a muitas misturas com assuntos, com coisas que vêm ao redor, assim como acontece nos dias de hoje, porque nós temos muita informação que gera até a desinformação, porque nós pegamos as coisas muito ralas e muitas vezes sentenças e situações espirituais se formam ao nosso redor sem que percebamos. Isso vem a contaminar a nossa vida com Deus e nós desapercebidamente estamos sofrendo sem saber por quê. Então eu vou ao texto lá do livro de Ezequiel mostrar como que o pecado do povo de Israel afetava o templo, para que possamos levar aí ao entendimento das ações, do que o pecado pode ocasionar no meio do povo, né? A constância do pecado. Diz assim a palavra: Ele me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá, e eis que do lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava essa imagem dos ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores que essas. Então, a imagem de ciúmes é a imagem de adoração a outro Deus. Isso é mencionado no Antigo Testamento como a prostituição. Não a prostituição de uma mulher que se vende o seu corpo, mas a prostituição espiritual, onde o povo deixa de adorar o Deus Altíssimo e começa a adorar deuses pagãos que por eles nada fizeram. E começam a entrar nas práticas do povo pagão e a fazer as coisas que o povo pagão fazia. Né? E essa imagem foi colocada mais ou menos aonde está sendo indicado aí, ao lado da onde os sacerdotes se lavavam ali para se preparar para os sacrifícios. Né? Então essa imagem de ciúmes estava ali e ela gerava ciúmes em Deus por quê? Porque Deus preparou a nação de Israel para ser sua. Ele salvou com mão forte, mandou as 10 pragas do Egito para confrontar 10 deuses, né, pagões que eram adorados no meio do povo do Egito, e retirou seu povo de lá e abençoou seu povo e derramou maná dos céus e trouxe água da rocha e tudo fez pelo seu povo, o grande milagre de abrir o mar vermelho para que o povo passasse. E mesmo assim, o povo se prostituía com uma imagem de um Deus ao qual não conheciam. Isso gerava ciúmes em Deus, porque Deus ama, Deus tem ciúme de zelo, de cuidado pelos seus. E na sequência, nesse mesmo texto ainda de Ezequiel do 8 ao 5 ao 10, temos a continuação. E ele me levou à entrada do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então ele me disse, filho do homem, escave aquela parede. Escavei a parede, e eis que havia uma porta. Ele me disse, entra e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que na parede, em todo o redor, estavam gravadas figuras de animais que rastejam e de animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel. Além de colocar na parte externa um ídolo de adoração, eles pegaram imagens desses ídolos, desses deuses pagãos, de répteis que eram considerados para o povo judeu como imundos, e de toda
sorte de abominações e desenharam dentro do santuário, dentro das paredes, onde representava a morada de Deus aqui na terra. Veja o tamanho da ingratidão do povo, né? Trazendo essas abominações para dentro da casa do Senhor. E na sequência, vamos mudar o texto agora em Ezequiel, a continuação, na verdade, Ezequiel 8, 14 ao 18, que nos mostra ainda mais um pecado cometido ali no templo. Né? Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando pelo deus Tamus. Ele me disse: Você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas. Então, estas, além das coisas físicas que estavam já desenhadas e colocadas no templo, tinham pessoas que estavam se prostituindo aí nessa questão espiritual. As mulheres estavam adorando ao deus Tamus, que era o deus da fertilidade, lá um povo antigo. E eles estavam adorando esse Deus que nem conheciam, que simplesmente eles ouviram, né, participaram dos costumes dos povos ao redor e estavam se contaminando com isso. E isso era uma grande abominação ao Senhor, isso enojava o Senhor. E na sequência, agora, dessa palavra, levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto voltado para o leste. Adoravam o sol, virados para o leste. Então me disse: Você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui? Para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz. Por isso, também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei, ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então, a consequência disso, aí nessa imagem, nós temos o povo que deveria estar adorando ao Senhor, os sacerdotes, estavam ali entre o átrio, né, na frente, aí quase que próximo ali ao Santo dos Santos. Eles não entravam no Santo dos Santos, porque no Santo dos Santos só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e com a vida preparada e consagrada, ele podia entrar lá para oferecer o sacrifício pelo pecado do povo. Então eles estavam para fora desse local, mas eles estavam ali, próximo do local Santo dos Santos, onde verdadeiramente estava a presença, a nuvem, a presença da glória do Senhor ali. Eles estavam ali na frente, blasfemando contra o Senhor, adorando ao Deus Sol, um Deus pagão, Deus das circunvizinhanças ali. E tão grande era esse pecado que o Senhor não poderia fechar os olhos para ele. E houve consequências futuras. Né? Depois dessa visão que Ezequiel teve, na sequência, a glória do Senhor se retirou do templo. Então, Deus parou, deixou de habitar ali na arca do concerto, deixou de habitar entre o povo de Israel. A glória do Senhor se retirou do templo. Então, tirou-se a proteção do Senhor, ficaram entregues à sua sorte. Deus não tinha como permanecer num local onde a santidade não era mantida, porque Deus é santo, Deus não tem mistura com o pecado. Ele nos perdoa dos nossos pecados, mas ele não compactua com o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Por isso que Jesus Cristo veio e nos redimiu do pecado através do seu sangue, para que nós possamos, através da confissão, pedimos perdão dos pecados para que possamos nos chegar diretamente à presença do Senhor. Mas neste caso, como estava o pecado manifestado entre os sacerdotes que deveriam representar o povo em geral perante o Senhor, porque só os sacerdotes e o sumo sacerdote podiam entrar dentro da casa do Senhor e prestar adoração, sacrifícios pelo povo. Então, esses mesmos estavam profanando. Isso era a profanação do templo do Senhor.
Temos a consequência, aí, um reflexo disso no Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, do 19 ao 22, onde a palavra nos diz assim: o que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes ao Senhor? Somos por acaso mais fortes que ele? Então fica essa pergunta, né? Provocaremos ciúmes ao Senhor? Somos por acaso mais fortes que ele? Esse povo, voltando a essa imagem, esse povo estava provocando ciúmes ao Senhor. E o que eles estavam, como o próprio esse texto nos diz, eles estavam ofertando a demônios e não a deuses. São deuses de D minúsculo, escritos na Bíblia. Esses deuses de D minúsculo nada mais são do que demônios. Porque não existe outro Deus além do Deus de Israel, Deus forte, Deus poderoso, Pai de Jesus Cristo, que nos concedeu, através do sacrifício dele, o Espírito Santo para morar em nós. Esse é o único e verdadeiro Deus, trino, mas único. E fora dele não existe outro Deus. Os demais são apenas demônios que enganam através de feitos, como foi feito lá no Antigo Egito, através dos feiticeiros que, enquanto era manipulação de coisas, eles puderam bater de frente com Moisés. Mas a partir do momento da praga das pulgas, onde a geração de vida, onde somente Deus tem esse poder, eles entenderam que eles estavam tentando bater de frente com algo muito maior do que os seus demônios. Eles estavam tentando confrontar a Deus, e com Deus não se brinca e não se guerreia, pois a guerra é perdida. Deus é o Deus general, é o Deus todo-poderoso. Então precisamos entender que não existe outro. E se prestamos sacrifícios e se adoramos a outros deuses, de D minúsculo, estamos adorando a demônios, estamos prestando culto, estamos oferecendo, ofertando a demônios. Então, que possamos ter bem claro essa contaminação que o povo puxou para si no templo, né? Causando nojo ao Senhor por essa prostituição espiritual, e que possamos ter bem claro as consequências disso, a retirada da glória do Senhor no templo, aí o abandono da proteção, deixados à própria sorte, porque viraram as costas ao Senhor. Isso será de grande valia para o nosso próximo tema, Batalha Espiritual Parte 3, a ação do pecado em nós. Vamos tornar, fazer o reflexo dessas ações do pecado no templo, as consequências disso no nosso corpo, na nossa vida. Eu te espero até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho e aguarde o nosso próximo vídeo.